Você vai finalmente aprender como resolver questões de porcentagem do seu concurso público aqui, agora comigo. Hashtag Vem com Primo. Fala aí, meu primo concurseiro, você tem aí no seu edital porcentagem e você está quebrando a cabeça porque você acha muito difícil esses cálculos. Eu vou te mostrar agora como é muito mais simples do que você acha. Vem aqui comigo que eu vou te explicar do zero. Pessoal, o que é porcentagem? Quando eu falo em porcentagem, eu posso imaginar um todo. Vamos supor, ficou bonito meu círculo. Imagine que isso aqui é, sei lá, qualquer coisa. Se eu pegar metade disso aqui, eu estou pegando uma fração do todo, é uma porção daquele todo, certo? É isso que é porcentagem. Nesse caso aqui eu peguei metade, eu estou pegando 50%. A gente sabe isso na vivência prática da gente, né? 50% significa metade. Então, sempre que eu estou falando em porcentagem, eu estou falando de uma parte, de uma fração do todo. E pode, inclusive, ultrapassar esse todo. Por exemplo, se eu digo assim para você, olha, eu ganhei um aumento de 20%. O que isso significa? Significa que eu tenho o meu salário todo, certo? Que, digamos que é isso aqui. E mais 20%, vou chutar aqui, ó. 20%, tá? Desse todo aqui, corresponderia, sei lá, mais ou menos isso aí. É o que eu ganhei. Então eu ganho tudo isso aqui agora, todo esse círculo aqui, mais esse pedaço. Tá vendo como passou do todo? Passou de 5%? Porque eu tive um aumento de 20%. Agora eu ganho 100 mais 20%, 120%. Então, sempre que eu estou falando de porcentagem, eu estou falando de partes de um todo. E esse todo é representado pelo 100, tá? Sempre que a gente fala em porcentagem, é uma analogia, digamos assim. A gente está pegando um determinado valor e atribuindo àquele valor a quantidade de 100, tá? Olha, se isso fosse 100, quanto que corresponderia a uma determinada parcela dele? Por exemplo, metade corresponderia a 50. Tá? Se eu tenho 20 reais, qual é a metade de 20 reais, que corresponde a 50%? 10 reais. Então, se esses 20 reais fossem 100, na verdade, os meus 10 seriam 50. Entendeu? É mais ou menos isso a relação. Então tá, como que é a notação matemática para porcentagem? Para eu começar a pensar aqui nos meus cálculos. Sempre que eu estou falando em porcentagem, eu vou utilizar aquele símbolozinho, né? Isso aqui. Ou um número fracionado, digamos, se eu estiver falando aqui em 15%, tá? 15%, o que significa 15%? Pessoal, a palavra porcento, ela não é à toa. Porcento, esse símbolozinho aqui, seria a mesma coisa de eu ter, ó, 15 vezes 1 sobre 100. Ou 15 vezes 1 é 15, né? 15 sobre 100. Então, se eu tenho 15%, eu tenho 15 literalmente por 100. Tá? Então, se a gente fizer aqui a relação, a divisão aqui correta matemática para esse número ser um número fracionado com vírgula, eu tenho 0,15. Tá? Por quê? Quando a gente divide aqui por 100, duas casas para a esquerda, a vírgula se desloca. Então, se na verdade o meu 15... Vocês concordam comigo que 15 é a mesma coisa que 15,0? Você paga no mercado algo que custa 15 reais. O valor que está lá é esse aqui, né? Assim. Depois da vírgula, gente, não importa a quantidade de zeros aqui, tá? É a mesma coisa. Então tá. O que eu faço com essa vírgula? Estou dividindo por 100, eu desloco ela duas casas para a esquerda. Isso é com todo número, tá? Então, eu encontro esse aqui, 0,15, que é o meu número, é chamado de fator de multiplicação. Isso aqui e 15% é a mesma coisa. Então, de outra forma, se eu vou falar aqui em 8%, é a mesma coisa de 8%, vou colocar aqui 8%, é a mesma coisa de 8%, que dá 0,08, tá? Porque eu estou deslocando a minha vírgula duas casas para a esquerda, transformando ele, né, dessa notação aqui de porcentagem para um valor fracionário. Agora, se eu quiser saber, rapidinho, inclusive, como eu disse que pode passar de 100%, eu posso ter o seguinte caso. 130%, digamos. 130% corresponde a quanto se eu for transformar nessa notação aqui de número fracionado? Ora, 130 por 100, corta um zero com um zero, 13 dividido por 10, jogando a vírgula uma casa só agora, porque eu tenho um zero, 1,3. Tá? Ou então poderia nem cortar esse zero aqui, só considerar de novo duas casas para a esquerda. 1,3 corresponde à mesma coisa de 130%. Agora, o que eu faço com esses números aqui, 1,3? Por que eu estou fazendo essa transformação? Porque se eu quiser calcular porcentagem de um determinado número, de uma determinada quantidade, eu vou fazer o seguinte. Suponha
que você quer saber quanto que dá 80% de 120, digamos. 80% de 120. Pessoal, na matemática, né, em porcentagem, sempre que você fala o de, veja, 80% de 120, isso significa uma multiplicação, tá? Então, 80% de 120 é 80% vezes 120. Ou 15% de 40 é a mesma coisa de 15% vezes 40, tá? Só que, como a gente acabou de ver, esses 80% aqui, eles são a mesma coisa que 0,8. Tá? Eu acho que esse verde está meio ruim, e aí eu vou fazer aqui com azul. Esse 80% é a mesma coisa de 0,8, certo? 0,8 vezes o 120, pontinho, a mesma coisa do x do vezes, tá? A mesma coisa. Pronto, e aqui eu tenho uma matemática simples agora que eu vou responder aqui, ó, 120 vezes 0,8, ora, 8 vezes 0 é 8, loucura. Isso aqui é a mesma coisa de 0,8, olha que sacada que você tem que ter para você ganhar tempo na prova, 0,8 vezes 120 não é a mesma coisa de 12 vezes 10? Não é a mesma coisa? Então, eu escrevo dessa forma e agora eu multiplico 0,8 vezes 10. Ixi, esse azul aqui também tá ruim. 0,8 vezes 10, que dá 8, não é isso? Então eu tenho 8 vezes 12, é mais fácil de fazer a conta. Vai dar 8 vezes 10, 80, 8 vezes 2, 16. 80 mais 16, 96. Se você tiver dúvida com isso que eu acabei de fazer, é só você colocar aqui do lado, ó, 120... eu vou voltar pro verde mesmo, porque esse azul aqui tá fraco demais. 120 vezes 0,8, e aí você faz 8 vezes 0, 8 vezes 2, 16, 8 vezes 1, 8, 1, 9, tá? 0 vezes 0, 0 vezes 2, 0 vezes 1, 0 vezes 3. Então, tem que fazer as contas. 960, só que eu tenho uma casa decimal, então eu pus aqui pra cá. 96, tá? Isso aqui dá 96, como a gente viu aqui. Beleza? Então, pessoal, é mais ou menos isso que você precisa saber só e somente. Cálculo de porcentagem é simples. Você vai ter lá a sua porcentagem, você vai transformar ele nesse número aqui, tá? E você vai multiplicar ele pelo todo que você quer saber. Como é que eu faço para saber quanto por cento dá uma quantidade de outra? Por exemplo, você tem lá o seu salário de R$ 1.200, né? Agora é abaixo do mínimo, mas para facilitar os cálculos. R$ 1.200. E você tem lá R$ 400. Você quer saber quanto por cento do seu salário corresponde a R$ 400 se você ganha 1.200. Como é que você faz para saber isso? Olha, você pega a quantidade que você quer saber. Eu quero saber quanto que custa 400 de um todo de 1.200. Quanto por cento é? Isso aqui não é vezes não, tá, gente? Só um pontinho. Quanto por cento que dá? É só você pegar um e dividir pelo outro. 400 sobre 100 sobre 1.200. Tá? Agora ficou simples. Corta 2 zeros, 2 zeros. 4 dividido por 12 eu posso simplificar. 4 dividido por 4 é 1. 12 dividido por 4, 3. Dá 1/3, que é aproximadamente 0,33, que é a mesma coisa que 33%. Tá? Então, veja que não tem muito segredo. Se você entender como que funciona isso aqui, é muito simples de você entender, você consegue acertar em boa parte das questões. Sabe por que muita gente erra a questão de porcentagem? Sabe onde que as pessoas erram? Em que as pessoas erram? Porque onde significa lugar, né? Eu não estou falando de lugar, então não é onde, é em que. As pessoas erram em que? Erram na interpretação da questão. Essa que é a questão. Estou sendo redundante, não, estou sendo repetitivo. Essa que é a questão. As pessoas não sabem interpretar os dados da questão. E é por isso que nós vamos fazer aqui questõezinhas para a gente entender como trabalhar a interpretação aí na hora da questão. Peguei aqui a primeira questão aí que vocês estão vendo. Deixa eu aumentar aqui para mim, porque eu não estou vendo como vocês estão vendo. Estou vendo, ai meu Deus, de outra forma. Eu tenho aqui, ó, uma questão aí do Sebrasp. Foi a questão da prova do INSS de 2016. A gente vai responder ela aqui e ver como é que ela é muito tranquila. Diz assim, ó, a alíquota de contribuição dos segurados, contribuinte individual e facultativo será de 20% sobre o respectivo salário de contribuição. E aí você fala, mas eu não estou estudando para o INSS, eu estou estudando para outro concurso. Não sei nem o que é isso aí. Não importa. A sua preocupação aqui é meramente matemática. Tá? Você sabe que é 20%, que ele está falando. O salário de contribuição corresponde a 20%. Aliás, a contribuição corresponde a 20% do salário de contribuição. Beleza, 20%.
A questão diz, se o valor da contribuição de um segurado contribuinte individual for superior a R$ 700, então o salário de contribuição desse indivíduo é superior a 3.500. Vamos entender aqui, ó. Você tem lá um salário de contribuição, vou chamar de SC, para facilitar, tá? E a contribuição de um determinado segurado corresponde a 20% desse SC. Vou colocar aqui, ó. Contribuição. Corresponde a 20% desse SC. Beleza. Então, como é que eu vou fazer essa relação? A minha contribuição, vou chamar só de C, tá, gente? É a mesma coisa que 20% do meu salário de contribuição. O do é o quê? Multiplicação. Então, eu vou estar multiplicando, ó, vezes o meu salário de contribuição. Beleza. Aí tá falando, se uma contribuição for R$ 700 de um determinado segurado, eu tenho aí um salário, se for superior, eu vou ter um salário de contribuição superior a 3.500. Será? Veja só, 20% é o que, pessoal? 0,2, não é isso? Porque, deixa eu puxar para cá, é a mesma coisa de 20 sobre 100, certo? Cortei aqui, 2 sobre 10, 0,2, beleza? Então, eu multiplico isso aqui pelo meu salário de contribuição. Eu não sei qual é. Vamos calcular aqui o salário de contribuição, caso a contribuição seja 700. Aí eu vou ter 700 dividido por 0,2. Se você tiver complicação de fazer essa conta desse jeito aqui, eu sugiro que você faça o seguinte, nesse caso vai ser até mais fácil. Ao invés de escrever aqui com um número decimal, escreva a fração, tá? 2 sobre 10. A fração simplificada, 2 sobre 10. Ou 1 sobre 5, se você quiser simplificar, mas nesse caso aqui tá tranquilo, 2 sobre 10 tá tranquilo. E aí o que acontece? Se você souber aí as operações matemáticas simples, você vai multiplicar esse 10 para cá, vai ficar 7.000, tá? É igual a 2 salário de contribuição. Então, o meu salário de contribuição é a mesma coisa que 7.000 dividido por 2. Quanto é que dá isso, gente? 3.500. Foi exatamente o que ele falou. Ah, não está certa a questão. Calma, vamos ler. Ele está dizendo que se a contribuição for maior do que 700, a gente calculou para igual a 700. Vamos entender agora o que a questão está falando. Se for maior do que 700, ele está dizendo que isso aqui vai ser maior também. Claro que sim. Veja, 20% de 3.500 dá 700. 20% de um valor maior vai dar uma contribuição maior. Então ele está dizendo, se eu tiver uma contribuição maior é porque meu salário de contribuição é maior. Claro que sim. Se 20% de um número é maior, quer dizer que esse próprio número é maior. Entendeu? Você consegue entender, né? Porque é uma parcela do todo. Se eu aumento o todo, certamente eu vou aumentar a parcela na mesma proporção. Beleza? Então, nesse caso aqui, a questão está certa, tá? Mas se a redação tivesse assim, por exemplo, porque às vezes as pessoas acham os valores, vê a questão lá com os valores e marca certo. E se a questão tivesse falado assim, se for maior do que 700, você vai ter um salário menor do que 3.500. Não, aí estaria errado. Com os mesmos valores. Veja que você precisa entender o que a questão está te pedindo, porque senão você perde por besteira. Mesmo sabendo fazer as contas, mesmo sabendo toda a matemática, você acaba perdendo aí a questão, simplesmente porque você foi apressado e não entendeu exatamente o que a questão está te pedindo, tá? Vamos passar aqui para uma questão 2. Pessoal, essa aqui é uma questão da FCC. Veja que questão simples e teve mais de 23% de erros no site do Que Concursos. Então a galera tá errando essa questão, o pessoal não sabe porcentagem. E essa é a sua vantagem. Você que está aqui no canal do Primo Concursado, já se inscreve logo e dá um like nesse vídeo. Por quê? Porque você está aprendendo agora. Coisa que os seus concorrentes erram. Então simbora. Carlos tem uma caixa com bolinhas de gude. O primo de Carlos perdeu 4 bolinhas de gude que estavam na caixa. Carlos verificou que o total de bolinhas da caixa se reduziu a 90% do que ele tinha na caixa. Nessas condições, é correto afirmar que o número de bolinhas da caixa antes da perda era... Aí você lê isso aqui, você já fica, meu Deus, não estou entendendo nada, tá? Isso aqui é muito difícil. Gente, olha que questão simples. Você tinha lá 100% de bolinhas. E aí o primo do Carlos, olha só, o primo do Carlos, perdeu, se você me entendeu esse trocadilho, é porque o nome do canal é o Primo Concursado, né? 90%, ele perdeu algumas bolinhas de gude e aí foi para 90%. Pessoal, quanto que foi a variação disso aqui? Ele tinha 100% e agora ele tem 90%, é porque a variação disso foi 10%. Quantas bolinhas que foram perdidas? 10% do total.
tá? 10% do total foram as bolinhas que foram perdidas. E a questão te diz quantas bolinhas foram perdidas. 10%, gente, corresponde a 4 bolinhas, porque ele perdeu apenas 4, tá? Veja que é diferente se a questão tivesse te dito reduziu em 90%. Estaria te dizendo que as 4 bolinhas de gude correspondem a 90%. Matematicamente isso nem dá certo. Mas ele te diz que reduziu a 90%. Então 4 não é 90%. 4 é essa variação, tá? Porque ele tinha 100% e agora ele só tem 90%. O que ele perdeu foi 10, que corresponde a 4. Agora veja, é 10% de quê? 10% do total de bolinhas. Então eu vou chamar aqui o meu total de bolinhas de T. Tá? 10% de T, a gente sabe que o dia é multiplicação, e isso aqui é a mesma coisa de 4. Veja agora, que beleza. 10% é a mesma coisa de 10 sobre 100, tá? Se eu corto 0 com 0, é a mesma coisa de 1 sobre 10, vezes T igual a 4. Agora você matou, pai. 1 vezes T, T. Esse 10 se joga para lá multiplicando. 40. Tinha 40 bolinhas na caixa. E aí a questão te pergunta, e você achou? Você já vai marcando? Calma. Vê o que a questão está te pedindo. Nessas condições é correto afirmar que o número de bolinhas na caixa antes da perda era aqui, agora você pode marcar. 40, pai. Vamos para outra questãozinha aqui para a gente encerrar o vídeo. Essa questão teve mais de 35% de erro no site do que concursos. Veja como você não vai mais errar isso aqui. É interpretação. Considere que para determinada indústria a produção de janeiro de 2021 tenha sido superior à produção de dezembro de 2020 e que a produção de fevereiro de 2021, aliás, tenha sido 4% superior à produção de dezembro de 2020 e que a produção de fevereiro de 2021 tenha sido 7% inferior à produção de janeiro de 2021. Nessa situação, com relação a dezembro de 2020, a produção dessa indústria em fevereiro de 2021, aí você tem a relação. Aí você já fica, né, com a cabeça bagunçada. Calma, vamos estruturar as informações que ele deu. Ele disse, a primeira informação dele aqui, a produção de janeiro de 2021 foi superior à produção de dezembro de 2020 em 4%. Então, veja só. Pessoal, você tem um 100%. Ó, dezembro de 2020 é a minha referência. Por que é a minha referência? Porque eu estou dizendo de uma porcentagem disso aqui. Então, é isso aqui que é a minha referência, tá? A questão está falando de 4%, que a produção de janeiro de 2021 superou, né, em 4% a produção de 2020. Pessoal, a produção de dezembro de 2020, se ela é minha referência, ela corresponde a 100%. É sempre assim. A sua referência é 100%, certo? Esse é o todo. Então, se eu tive um aumento de 4%, aí você fala, já sei. Então, janeiro de 2021 corresponde a 4%. Pessoal, não! Isso aqui é o aumento, tá? Você já tinha 100. Se você aumentou 4%, corresponde a quanto, pessoal? 104. Veja que é uma questão de interpretação. Você já tinha 100. Você teve um aumento de 4%. Foi superior 4%. Então, é 4% somado ao 100, que corresponde ao todo que você já tinha. Tá? Agora sim, janeiro de 2021 é 104% de dezembro de 2020. Isso aqui mostra que ele foi superior em 4%. Tá? Se tivesse sido 100%, apenas seria igual. Tá? Você recebeu esse mês 100% do salário do mês passado. Você teve algum aumento? Não. Você teve diminuição também? Não, você recebeu o mesmo valor, 100%. Agora você diz assim, ó, você teve um aumento aí de 50%, aí você recebeu quanto? 150, porque você já recebeu 100, seco, normal, e você teve um aumento de 50% do seu salário. Então, sua porcentagem total desse mês vai ser 150 em relação ao mês passado. Deu para pegar aí? Beleza. Sigamos. 104%. Aí ele vem e diz para você o seguinte, que a produção de fevereiro de 2021... fevereiro, teve um decréscimo, né? Foi inferior à produção de janeiro de 2021 em 7%. Então, veja. Aí você vai vir aqui, já sei. 7%, então vem 104%, que era o de janeiro, menos 7%. Não. Pessoal, 7% é a diminuição
em relação a janeiro de 2021. É como se fosse o janeiro de 2021. Agora o meu novo 100%. Deu para entender? Porque esse que é a minha referência. Com relação a fevereiro, que eu esqueci de botar aqui, que é de 21, com relação a fevereiro de 2021, a base, a minha referência é janeiro. Então eu tive uma produção inferior em 7% em relação a janeiro, tá? Ou seja, isso aqui corresponde a 100% menos 7% do que de janeiro. Dia vezes, então de janeiro, tá? Beleza, pessoal? De janeiro. Deixa eu ver se a câmera tá pegando tudo. Tá. Entendeu, gente? Então, o que que acontece? Meu fevereiro de 2021 corresponde a 93% do mês de janeiro. Aí pronto. A questão agora quer saber a relação de fevereiro para dezembro. Com relação a dezembro, o que que aconteceu em fevereiro? Cresceu, diminuiu e em quanto por cento foi esse crescimento ou diminuição? Pessoal, é tranquila a questão, entenda. Janeiro, a gente viu, ó, é 93% de janeiro. Só que janeiro é 104% de dezembro. Então, o que que acontece aqui? Fevereiro de 2021, vou escrever abreviado para ficar mais rápido, é a mesma coisa que 93% de 104% de dezembro. Essa que é a minha relação, é isso que eu quero saber. Aí o que que eu vou fazer agora? Resolver isso aqui, ó. 93% vezes 104%. Isso aqui vai dar quanto, gente? Simples. A gente sabe que 93% é a mesma coisa que 0,93, certo? E 104% é a mesma coisa que 1,04, não é isso? Por quê? Porque dividindo por 100, eu puxo para a esquerda duas casas a vírgula, certo? Então 93 da vírgula está aqui, vem pá, com um zero aqui na frente, 0,93. E aqui é a mesma coisa, a vírgula está aqui. Puxei uma, duas, a vírgula está aqui, ó, entre 1 e 0, 1,04, beleza? É isso aqui que eu tenho. Se você for resolver isso aqui na prova, vamos fazer junto? Bora fazer junto. Vamos fazer isso. Vamos lá. 3 vezes 4, 12. 3 vezes 0, 0, 1 ali em cima, 1. 3 vezes 1, 3. 9 vezes 4 dá 26, coloco 6. 3 aqui em cima. 9 vezes 0, 0, 1, 3, 3. 9 vezes 1, 9, beleza. E 0 vezes todos esses aqui vai ser 0. Então, pá. Pronto. Isso aqui vai dar 0, 9, 6, 7, 2. Quantas casas eu tenho aqui? 4. Como é que você conta isso, ó? As casas para a direita da vírgula. 1, 2, 3, 4. Então, vem aqui agora. 1, 2, 3, 4. A vírgula está aqui. Então, o resultado disso aqui é 0,9672. Se eu for transformar agora, fazer o inverso, eu quero transformar daqui para a porcentagem. Pessoal, se de porcentagem para cá eu divido por 100, daqui para a porcentagem eu faço o quê? Justamente o inverso. Multiplico por 100. Então, se antes eu puxo a casa duas casas para a esquerda, agora eu vou puxar a casa duas casas para a direita. Tá? Então, isso aqui é 96,72% do mês de dezembro. Voltando aqui para o conceito, para a ideia da questão. Fevereiro de 2021 corresponde a 96% da produção, né? Corresponde a 96,72% da produção de dezembro. Agora ficou simples. Vamos lá ver o que a questão quer. Nessa situação, com relação a dezembro de 2020, a produção dessa indústria em fevereiro de 2021, primeiro de tudo, diminuiu ou cresceu? Diminuiu, né, gente? Porque 100%, se agora eu tenho 96,72%, é porque a produção teve uma queda. Agora, de quanto foi essa queda? Daí eu já vou riscar A e B, porque tá falando que cresceu e não cresceu, diminuiu. Tá? Agora, decresceu mais de 3%. Ó, sim, né? Porque para chegar em 100 aqui, vai mais de 3. Se eu colocar 3 aqui, vai 99,72. Não chegou em 100 ainda. Então, o decréscimo foi de fato mais de 3. Essa é a resposta da questão, mas vamos ver as outras. Decresceu menos de 3%? Não, foi mais, como a gente acabou de falar. Decresceu mais de 4%? Não. Se eu colocar 4% aqui, já passa de 100. Vai ficar 100,72. E aí, já passou de 100, né? Então, não é essa a resposta. Então, pessoal, letra C. Decresceu mais de 3%. Tá vendo como é simples? Probabilidade não. Porcentagem, gente, é só isso.
A questão é você interpretar. Mas a forma de cálculo, o que você vai precisar saber? Transformar da porcentagem para um número normal, como nesse caso aqui, 1,04, eu falo normal, eu quis dizer número decimal. Né? Daqui para cá, eu divido por 100. E daqui para cá, eu multiplico por 100. Beleza, pessoal? E o resto é interpretação, tá? Fiquem com Deus. Desejo aí que você faça um bom concurso, que você acerte as questões. Deixe o seu like aí nesse vídeo e me conta se você finalmente aprendeu porcentagem. Grande abraço e até mais.